Salmo 126. Nós estamos há vários domingos estudando os salmos de romagem e hoje será o Salmo 126. Salmo de número 126, irmãos. 126, 1, 2 e meia. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Oremos, irmãos, pedindo ao Senhor iluminação. Senhor, nós louvamos e bendizemos, Senhor, teu santo e glorioso nome. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pela sua bendita palavra, que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, Deus, nos deu, para ser a nossa única regra de fé e prática. Te louvamos porque a tua palavra, ó Deus, ela é inerrante, infalível e autoritativa para nossas vidas. Por ela, ó Deus, somos consolados, exortados, instruídos, ó Deus, a como glorificar, a como viver, ó Deus, de modo que o teu nome seja glorificado. Senhor, que o Senhor fale conosco e que a tua palavra, ó Deus, habite ricamente no coração do teu povo. Eu rogo, ó Deus, a começar em mim. Em nome de Jesus, usa-me como instrumento em tuas mãos, ó Deus, para a tua glória e para o bem do teu povo. Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Irmãos, todos os comentaristas que eu tive a oportunidade de ler ou de ouvir, eles são unânimes em afirmar que o Salmo 126 é um daqueles textos que todo cristão gosta de ler, de meditar, de guardar, porque, irmãos, é um texto que fala sobre restauração, é um texto que fala que o Senhor fez grandes coisas na vida do seu povo. É daqueles textos, irmãos, que nos ensina aquilo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor fará na vida do seu povo. É um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. É verdade, irmãos, nós não sabemos quem foi o autor desse salmo, quem foi que escreveu o Salmo 126. Mas nós sabemos que o povo de Deus, todo o povo de Deus, foi chamado a louvar ao Senhor pelo grande livramento que eles receberam. O povo de Deus recebeu um grande livramento. E juntos eles louvam ao Senhor por isso. E o contexto, irmãos, desse salmo, ele só é possível por conta do verso 1. Olha novamente o verso 1, ainda título de introdução, irmãos. O salmista diz o seguinte, eu vou ler em outra versão. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Ou seja, o povo de Deus, irmãos, ele estava cativo. O povo de Deus estava no exílio. Nós precisamos, irmãos, entender o que foi esse exílio. Porque só assim, irmãos, nós vamos ter uma compreensão muito mais clara do Salmo 126. Então, deixa eu trazer rapidamente, também extensamente, a questão do contexto do exílio. Porque a partir de um conhecimento do exílio, irmãos, nós vamos ter a compreensão de que por que, de fato, o povo estava alegre. Porque, veja, irmãos, os irmãos sabem que Israel foi levado cativo pelos assírios, depois pelos babilônicos. E o povo passou 70 anos no cativeiro. 70 anos de exílio, 70 anos, irmãos, longe da terra prometida. E os irmãos conhecem a história de Israel. O povo foi forçado, irmãos. Eles não fizeram assim, vamos fazer um intercâmbio lá em outro país. Não, eles foram forçados a deixar a terra natal. Os irmãos conhecem a história do Antigo Testamento, lembram como é que o povo de Israel se comportou
O povo de Israel, irmãos, em Levítico 20 e 24, ele vai receber a seguinte promessa do Senhor. A vós outros vos tenho dito, né, Deus falando para Israel, em herança possuís a sua terra. Eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Ou seja, irmãos, Israel foi separado de todos os outros povos. E eles, irmãos, pela graça do Senhor, ganharam uma terra que mana leite e mel. Lembra? Josué, irmãos, começa ali a entrada do povo na terra de Canaã, onde o Senhor prometeu que daria aquela terra, e Josué, como líder, vai lá e começa a conquistar a terra de Canaã. Então o povo entra na terra de Canaã, e o que eles deveriam fazer lá nessa nova terra? Nessa terra que manda leite e mel, eles deveriam obedecer os mandamentos do Senhor. Eles deveriam, irmãos, ser fiéis ao Senhor, que os deu de forma graciosa. E Deus fala, olha, eu vou dar essa terra para vocês vão andar os meus caminhos, vocês vão ter que me obedecer, porque senão, se vocês quebrarem o pacto, vocês quebrarem a aliança, vocês vão ser expulsos, vocês vão sofrer o exílio. 2 Crônicas 17 e 2 Crônicas 36 e 2 Reis 17. Então o povo é levado ao cativo. O povo, irmãos, é expulso da terra de Canaã. Primeiro, né, os assírios, eles invadem o reino do norte, que tinha como a capital Samaria. Então os assírios, eles invadem parte do norte. Lembra que Israel está dividido entre norte e sul. E os assírios, irmãos, eles são o centro do Senhor. Eles foram usados por Deus para punir o povo por ter quebrado a aliança. E aí, depois o Senhor levanta a nação da Babilônia, que vai do reino do sul, que a capital era Judá. Lembra da tribo de Judá? Tribo que pertencia a Davi. Então Deus levantou os assírios, depois levantou os babilônicos. Eles, irmãos, foram levantados, esses reis ímpios, foram levantados para expulsar o povo da terra prometida. Porque o povo quebrou a aliança do Senhor. Então vejamos, o exílio foi exatamente por causa disso. Porque o povo desobedeceu a Deus. Porque o povo foi infiel à aliança. E nós sabemos, irmãos, que apesar do nosso Deus ele ser gracioso e misericordioso, ele também, irmãos, traz juízo para aqueles que são rebeldes, para aqueles que desobedecem a sua lei. O exílio mostrou isso. E aí Deus levanta, primeiramente, o rei Nabucodonosor. Lembra de Daniel? Aí leva o povo a cativo, pelo menos aqueles que eram mais ricos, que eram os mais influentes. Depois o Senhor levanta Ciro, o persa, que nessa época, irmãos, o Império Persa dominava tudo. O povo ficou sem terra, sem templo, sem os sacerdotes. Ou seja, o povo, irmãos, ficou sem o Senhor. Ficou longe. Então imagine, irmãos, você recebe a promessa de possuir a terra prometida, e você recebe essa promessa, e depois você é expulso dessa terra. A terra, irmãos, onde Deus se revelou ao seu povo. É verdade, irmãos, que o Senhor levantou profetas para levar o povo ao arrependimento. Lembra de Daniel? O Senhor levantou Daniel e chamou o povo ao arrependimento. Depois o Senhor levantou o escriba Esdras, proclamando: arrependam dos seus pecados. O fato é que o exílio, irmãos, ele foi prometido pelo Senhor. O Senhor disse: se vocês quebrarem a aliança, vocês serão cativos. Só que aí lá em Jeremias, irmãos, 29, verso 10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, irmãos, o povo foi para o exílio. Após 70 anos, o que o Senhor fez? Lembrou-se do seu povo.
o Senhor teve misericórdia e fez com que o seu povo voltasse para a terra prometida. E aí o Senhor levantou Ciro, e Ciro permitiu, irmãos, que o povo judeu voltasse para Jerusalém, voltasse para a terra prometida. Sabemos que tudo foi do Senhor, irmãos. Não somente a restauração, mas também o exílio. Tudo foi o Senhor. Sua misericórdia. E esse exílio, irmãos, não foi uma experiência boa para o povo, em termos de sofrimento. Abra comigo rapidamente o Salmo 137, que também está nesse contexto. É uma experiência, irmãos, foi uma experiência amarga para o povo de Deus. Olha o que é que o Salmo 137 diz. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, porque eles estavam cativos. No salgueiro que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Então vejamos, eles estavam na Babilônia, eles estavam sentados chorando, lembrando de quê? De Sião. Lembrando, irmãos, da terra que manda leite e mel, onde eles eram livres, mas agora eles estavam cativos. E veja, irmãos, que a zombaria. Olha, nós penduramos as nossas harpas, nós não queríamos cantar, nós não queríamos se alegrar com aquela situação. E os nossos opressores zombavam da gente. Olha, quer que a gente se alegre. Como é que pode? Os nossos opressores querem que nós venhamos estar alegres. Como é que nós vamos estar alegres se nós estamos longe do Senhor? Só que aí, irmãos, o Salmo 126, ele vai trazer algo maravilhoso. Ele vai falar sobre a maravilha que Deus fez, faz e fará no seu povo. E particularmente, a restauração. Irmãos, o Salmo 126, ele fala do retorno do cativeiro. E o povo se alegra quando o Senhor trouxe o povo de volta. O Salmo 85 é interessante, irmãos, porque ele tem uma ligação com esse Salmo. Porque o Salmo 85, ele enfatiza o perdão, a restauração e a reconciliação entre o povo e Deus. Porque a volta do cativo, irmãos, foi porque o povo se arrependeu dos seus pecados. O povo, irmãos, reconheceu que tinha abandonado o Senhor. E o Senhor, de forma graciosa, trouxe eles de volta. Salmo 85 vai enfatizar o perdão e a restauração para se reconciliar com o Senhor. Joel, capítulo 2, irmãos, ele vai falar de um aspecto profético, de que essa restauração que aconteceu do cativeiro babilônico, do perdão de Deus, ele vai ter a sua plenitude no futuro. Nós sabemos, irmãos, quem o profeta Joel está falando. Daquele que vai trazer redenção, restauração completa. Senhor Jesus Cristo. E esse salmo, irmãos, 126, ele está dividido de forma muito simples. Verso 1 e verso 3, ele fala que devemos reconhecer a restauração feita pelo Senhor no passado. E se alegrar com aquilo que o Senhor fez. Verso 4, irmãos, até o verso 6, o salmista, ele nos ordena a orarmos com fé, pedindo uma restauração plena, pedindo, irmãos, que o Senhor nos restaure por completo. Esse salmo, irmãos, que é um salmo de peregrinação, ele fala que o peregrino, ele vai do exílio ao júbilo. E fala-nos, irmãos, de uma restauração que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode trazer. Então vamos começar a exposição desses versos. Olha o verso 1 ao verso 4, irmãos. Verso 1 ao verso 3. Ele vai nos ensinar
nos ensinaram o seguinte: o passado restaurado, ele é motivo de grande alegria. Verso 1 ao verso 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Irmãos, e aí eu estudando esse Salmo 126, o comentarista, ele traz uma informação fantástica. Esse Salmo 126, irmãos, ele vem, logicamente, após o Salmo 125. Certo, pastor? Nós ficamos fantástico nisso. Olha o verso 3 do Salmo 125. O que diz, irmãos? O verso 3 do Salmo 125. O cetro, o poder, o governo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, olha o que o Salmo está nos ensinando, irmãos. O verso 1, irmãos, está nos ensinando que o cetro do ímpio não permaneceu para sempre na vida do cetro do Senhor. É por isso que há uma ligação, irmãos. Tá? Há uma ligação lógica dos salmos. Eles não foram organizados, irmãos, de forma aleatória. Houve uma intenção quando o salmista, quem reuniu os salmos, e ele colocou a uma ordem muito lógica. O cetro dos ímpios não vai permanecer. O que tem no verso 1? Exatamente isso. O Senhor restaurou a nossa sorte. Ou seja, o exílio, ele não poderia durar para sempre. O exílio ou o sofrimento, irmãos, que os justos sofrem, não vai durar para sempre. É por isso que o salmista diz: olha, o Senhor restaurou a nossa sorte. Por que nós ficamos? Essa restauração, ela é um sonho, uma realidade. Olha o restante do verso 1. Ficamos como que sonha. Ficamos como que sonhos. A ideia aqui, irmãos, é de que algo que cria espanto. Aquilo que o Senhor fez no passado, quando restaurou a nossa sorte, trouxe espanto para nós. Nada, irmãos, não é um sonho. Ficamos como quem sonha. A ideia é mais ou menos que a gente fala, rapaz, é bom demais para ser verdade. Ou me belisca, para saber se eu estou sonhando ou não. Olha, não é possível. Será que isso realmente é verdadeiro? É uma realidade? É claro que sim. É porque por isso que o salmista fala: olha, ficamos como que sonha. Ficamos admirados. É uma realidade, irmãos, na vida do povo do Senhor, a restauração. É por isso que o povo de Deus, o que eles fazem? Eles ficam com a boca cheia de risos e de júbilo. A restauração, irmãos, é um motivo de grande alegria. Olha o verso 2. Então, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então a nossa boca se encheu de risos. E a nossa língua de júbilo. Então veja, irmãos, o povo não ficou indiferente com aquilo que o Senhor fez na vida deles. O povo não ficou, irmãos, inativo com a bênção que foi ser restaurado à terra. O povo, irmãos, recebeu a bênção do Senhor. O que foi que o povo fez? Ficou alegre. Ficou com a boca cheia de risos. E é verdade, irmãos, você vai ver a Escritura. Há vários textos bíblicos que exortam o povo de Deus a se alegrar. A não viver triste, mas a viver alegre. Olha o Salmo 32:11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Neemias capítulo 8, verso 10 diz o seguinte: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E 1 Tessalonicenses capítulo 5:16, alegrai-vos sempre. Então vejam, irmãos,
Entenda, não é que o crente, ele não pode ficar triste. Ele vai ficar triste. Mas ele não pode permanecer triste. Lembra, irmãos, eu até esqueci de citar, mas lembra, olha o que o salmista diz. Lá no Salmo 30, verso 5. Porque não passa por um momento a sua ira. O seu furor dura a vida inteira. Ao seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria pela manhã. Veja, irmãos, como o salmista está falando, olha, o Senhor restaurou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de alegria. Então, irmão e minha irmã, se quer combater a tristeza, o desânimo, é só trazer à mente aquilo que o Senhor fez em sua vida. Faça como o povo aqui, olha, quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor no passado foi misericordioso, nós ficamos alegres. Se você trouxer à mente aquilo que o Senhor fez em sua vida, em Cristo Jesus, você vai ter inúmeros motivos para ficar alegre. E não ficar triste. Olha para aquilo que o Senhor fez em sua vida. É por isso, irmãos, que a nossa alegria, ela não pode estar nas coisas. A nossa alegria, irmãos, ela não pode estar em nossa carreira. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela não pode estar na aparência, na saúde. Ela não pode estar nos filhos, ou no marido, ou na esposa, nos negócios. Por que, irmãos? A nossa alegria, ela não pode estar nessas coisas. Porque elas são passageiras. Vai acabar daqui a pouco. É por isso que a nossa única fonte de alegria, irmãos, é o Senhor. E a sua obra em Jesus Cristo. Irmãos, olha, o povo se alegrou quando foi restaurado. Lembra? O exílio, irmãos, não foi fácil. O período de sofrimento no cativeiro não foi fácil. É por isso que quando eles foram restaurados, eles se alegraram. E veja, irmãos, que essa alegria, ela foi contagiosa. Olha o restante do verso 2. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, entre os vizinhos, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então vejamos, o povo estava alegre, o povo estava com júbilo, louvando o Senhor pela restauração. E qual foi o testemunho das nações? Daqueles que estavam ao redor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então vejamos, o povo de Deus não ficou lamentando. O povo de Deus se alegrou. E os ímpios olharam para aquilo e viram: que povo feliz. Porque de fato, o Senhor fez grandes coisas por eles. É por isso que o povo, irmãos, quando escutou o testemunho, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aqui as nações dizendo do povo quando voltou do cativo. Olha o que o povo fez no verso 3. O povo de Deus. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. As nações diziam: olha como é que o Senhor abençoou esse povo. Talvez pessoas ainda estavam lá na Babilônia. Nós ainda estamos aqui cativos, mas o povo de Israel está voltando para a terra. O Senhor fez grande coisa. E o povo, como é que eles respondem? Verdade. O Senhor fez grandes coisas por nós. Foram grandes coisas. Foram inúmeras coisas, irmãos, que Deus fez pelo seu povo. Veja, eles eram escravos. Eles eram cativos, irmãos. E ser escravo de uma nação ímpia não era nada fácil. Não era nada fácil. Leia Daniel que você vai ver isso. Foi fácil para Daniel e seus amigos se permanecerem fiéis ao Senhor em uma nação estrangeira. Ele fala: olha, o Senhor fez grandes coisas.
o Senhor bonosamente esteve conosco. E eu gostei muito do que o pastor Nicodemos ele diz. Quem escreveu o decreto foi Ciro. Lembra? Esdras e Neemias. Ciro escreve. Podem voltar para Jerusalém. Aí ele diz, quem escreveu o decreto foi Ciro. Mas sabemos que estava por trás conduzindo tudo. Foi o rei, irmão Ciro, que escreveu o decreto. Mas era o Senhor agindo. Era o Senhor fazendo aquilo. Quem foi que fez? É por isso que ele fala, grandes coisas fez o Senhor. Fez por quem? Por nós. A restauração, irmãos, as bênçãos do Senhor foram obras do Senhor. Por nós. É por isso, fala, por isso estamos alegres. Então veja, irmãos, que esses 3 versos nos ensinam que devemos fazer isso. Recordar dos benefícios passados que o Senhor fez em nós. Através de Jesus Cristo. Devemos fazer esse processo, irmãos. Trazer à mente aquilo que o Senhor fez. E quantas vezes, irmãos, o Senhor não supriu a nossa necessidade de forma extraordinária? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, o Senhor não restaurou a nossa fé, quando estávamos fraquejando? Quantas vezes o Senhor, irmãos, Ele não restaurou a nossa família, o nosso emprego, a nossa condição financeira, os nossos relacionamentos? Quantas vezes o Senhor não fez isso? Às vezes nem pedimos, e o Senhor bondosamente foi lá e restaurou. Irmãos, quando nós fazemos isso, esse processo de trazer à mente o que o Senhor fez no passado, nós nos alegramos no presente. Não tem, irmãos, para onde você correr. É por isso, irmãos, que muitos continuam vivendo tristes, abatidos, desanimados, porque esqueceram, irmãos, do que o Senhor fez por eles. Irmãos, imagine por um breve momento o que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos deu Cristo. Transformou o nosso coração e hoje nós fazemos parte da sua família. Isso é um motivo de alegria, irmãos. Mas sabe por que, irmãos, muitos não se alegram com essas coisas? Porque o seu coração está nas coisas terrenas. Porque a sua alegria se resume às coisas terrenas. O foco é as bênçãos terrenas e não as espirituais. É por isso, irmãos, que o povo de Deus deveria ser o povo mais feliz da terra. Porque recebeu, irmãos, a bênção maior de todas, a salvação de Cristo Jesus. Mas temos a dificuldade, irmãos, de trazer isso à memória. Por quê? Porque nós, irmãos, focamos nas coisas terrenas. E não naquilo que o Senhor fez em nós, apesar de nós. É por isso que devemos reconhecer, irmãos, o que o Senhor tem feito. Tem um hino, né, que nos conduz a contarmos as bênçãos. Né? Contar as bênçãos, né? Não simplesmente contar em termos de numerar, mas de narrar mesmo aquilo que o Senhor tem feito. Veja, que o povo narrou, nossa língua se encheu de riso, nossa língua de júbilo, e as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. É por isso, irmãos, que nós não podemos calar diante daquilo que o Senhor tem feito por nós, apesar de nós. E aí, novamente, eu gostaria de citar o pastor Nicodemos. Ele diz o seguinte, que possamos mostrar ao mundo, no meio do desespero que nos cerca, que há motivo de alegria num grande Deus que nos liberta e fez por nós muito mais do que podemos pensar ou contar. Então vejamos, que possamos, irmãos, mostrar ao mundo, àqueles que não têm Cristo, porque eles não têm Cristo, irmãos, eles estão no desespero, eles não vão se alegrar com as coisas, mas nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus
grande que nos liberta e fez muito mais do que podemos pensar ou pedir. Então, quer ter alegria? Quer ter a boca cheia de riso? Traga somente aquilo que o Senhor fez e está fazendo em sua vida. Só que nós sabemos, irmãos, que nós somos rápidos em guardar ou trazer à memória aquilo que é ruim e não aquilo que pode nos fortalecer. O povo, irmãos, se alegrou por muitas coisas que o Senhor fez por eles. Mas nós sabemos, irmãos, que a Bíblia é realista. É por isso que o salmista ele não só agradece ao Senhor pela restauração passada. Na verdade, ele ora para que o Senhor continue restaurando o seu povo. Olha o verso 4 ao verso 6. É onde, irmão, devemos orar com fé por restauração plena. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, Neemias, no capítulo 1, vai nos mostrar, irmãos, como é que a terra de Israel estava após o exílio. O povo, irmãos, ele volta. Só que quando ele chega lá, a terra não está bonitinha como eles deixaram. A terra está em ruínas. Templo destruído, os muros destruídos. Então, quando eles voltam cativo, eles continuam tristes. Eles também têm tristeza. Lembra do segundo templo? Quando ele é erguido, há uma mistura de choro, de alegria e de tristeza, por conta do primeiro texto, do primeiro templo. A Bíblia é realista, irmãos. Ela não é pessimista e nem otimista no sentido todo da palavra, mas ela é realista. É por isso que o salmista continua: Senhor, continua restaurando a sorte do seu povo. E aqui, irmãos, é uma oração intensa. Abacuque, capítulo 13, verso 2, o profeta também, ele faz uma oração intensa, né? Então, um pedido que Deus age de forma tremenda. Olha o que Abacuque diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faça-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, é uma oração que nós precisamos aprender. Orar ao Senhor de forma intensa. É verdade, irmãos, que quando a gente fala sobre oração, o povo de Deus é um povo que ora pouco. Ora pouco. Eu não digo nem em termos de quantidade, irmãos, de horas, mas de perseverança na oração. O povo negligencia, irmãos, a oração. É só você olhar as reuniões de oração. Os gatos pingaram. Poucas pessoas dão valor à reunião de doutrina de oração. Mas o salmista aqui, irmãos, ele clama de forma intensa: Senhor, restaura a nossa sorte. Irmãos, ele usa duas analogias que vai nos ensinar que esse pedido, ele é um pedido de restauração plena. De algo que começou e que tenha plenitude. Olha aí, irmãos, a primeira analogia. Restaura a nossa sorte como? Como as torrentes no Negueb. Eu coloquei lá no grupo da igreja, irmãos, um vídeo. Sei quantos os irmãos assistiram. Um vídeo que fala, que informa, né, mostra ao vivo e a cores como é que esse fenômeno acontece. Isso aqui é importante por quê, irmãos? Porque o Negueb, ele é um deserto. Se você não está no grupo da igreja, é só você colocar lá no YouTube as torrentes do Negueb. Só colocar lá, que você vai ter uma visão mais clara do que acontece aqui, no pedido do salmista, verso 4. Então, o que é que acontece? O Negueb, irmãos, ele é uma região desértica. Então, uma região árida lá no sul de Israel, perto do Sinai. A maior parte do ano é o quê? Seco.
Você vai olhar a terra toda rachada, porque não tem água. Só que aí, irmãos, acontece o milagre da chuva. As chuvas serôides. Temos lá, mostra essa chuva, então elas descem. E os leitos secos, irmãos, rapidamente eles ficam cheios. E aí no vídeo lá nos mostra isso, né? Um deserto, que após um período de chuva, os rios ficam cheios. Irmãos, um deserto que se transforma de forma inesperada em uma floresta, em um oásis. Muito bonito. Essa, irmãos, é a ideia do salmista. Senhor, de repente e de forma inesperada e surpreendente, restaura a nossa sorte. Porque você vai ver lá no vídeo, irmãos, a água vem devagarzinho. E depois tem um enchente. Tudo fica verde, fica lindo. Então o que o salmista está falando ali, Senhor, restaura a minha vida com abundância. Por completo, Senhor. Lembra? Tem um hino, né? 172, chuvas de bênçãos. Que canta, né? O refrão diz o seguinte, ó. Tantas nós já recebemos das chuvas de bênção, outras rogamos a Deus. Então veja, irmãos, é verdade. Né? Quando cremos em Cristo Jesus, nós já fomos tirados do exílio das trevas, do império das trevas. O exílio, a restauração já começou. Mas nós sabemos, irmãos, que há muitas áreas em nossas vidas que o Senhor precisa restaurar. É por isso que nós continuamos pedindo, Senhor, restaura nossas vidas. Senhor, restaura de forma plena. E aí ele usa outra analogia agora do agricultor, né, do semeador. Os que com lágrimas semeiam, aqui tem uma promessa maravilhosa, irmãos. Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, o que o Senhor está falando é assim, olha, aquele que semeia com lágrimas, vai colher com alegria. Só que não é fácil, irmãos, você chegar na terra e ter que começar praticamente tudo do zero. Lembra que Israel, irmãos, era uma região agrícola. Então o povo vivia do quê? Da agricultura. Então imagina, você chegar lá numa terra em ruínas e ter que escolher se você vai comer ou plantar para colher no futuro. Então não é fácil, irmãos. Neemias, irmãos, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então veja, irmãos, tanto na questão das torrentes do Negueb, quanto a questão de você colher e você plantar e colher, tem coisas, irmãos, que não dependem do homem. Por exemplo, para os Negueb, irmãos, ser restaurado, eles careciam de quê? De que Deus mandasse chuvas. Se não chovesse, continuaria no deserto. Nós, irmãos, aquele que planta, ele precisa esperar o quê? Que o Senhor mande chuva. Senão ele não vai colher. Então veja, irmãos, época de seca, o povo tinha que semear. Semear com fé. Semear com fé. E na verdade, irmãos, a nossa vida, ela é uma plantação, né? Lembra do que Paulo vai dizer lá em Gálatas 6, 7? Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então nós vamos ter que semear, irmãos. E semear com fé. E sabemos que o Senhor, em sua providência, Ele vai nos testar, irmãos. Ele vai nos testar a nossa fé. Lembra o que aconteceu com Abraão? Deus pediu que ele semeasse o seu filho. E o que foi que ele fez? Semeou. O fato, irmãos, é que nós vamos
semear a nossa própria vida. Só que há um problema, irmãos. O nosso coração, ele é egoísta por natureza. E nós não queremos semear as coisas para o Senhor. Nós queremos reter todas as coisas para nós. Por isso, irmãos, que o Senhor nos chama a semear com fé. Mas, de novo, semear com fé não quer dizer que vai ser uma semeadura fácil. Às vezes a gente vai semear e vai ser difícil. Vai ser difícil. Quem é que diz, irmãos, que você ser fiel ao Senhor na vida financeira é fácil? Quem é que disse isso? Não ser fiel ao Senhor na vida financeira é fácil, pastor? Quem disse? Quem disse, irmãos, que não vai ter momento que vai ser difícil? Você tem que devolver os 10% que pertencem ao Senhor. Porque isso que Ele ordena. Vai ser difícil. Por algum pecado, seja lá o que você fez. Vai ser difícil. Nós temos que fazê-lo. Quem sabe, irmãos, você que tem um filho, vai ter que abrir mão dele, porque ele vai virar um missionário e vai para um país que possa ser que ele não volte com vida. Quem que disse que vai ser fácil abrir mão de um filho para que ele vá para um campo missionário? Que talvez ele não volte. Quem que imagina, irmãos? Nós sabemos que não é fácil abrir mão de uma carreira de sucesso, uma carreira promissora, para servir ao Senhor. Não é fácil. Mas se o Senhor exigir, temos que fazer. Mas lembremos, não é fácil semear. Só que há uma promessa. Quem semeia com lágrimas, com júbilo se fará. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Então essa, irmãos, é a promessa do Senhor. É por isso, irmãos, que a nossa alegria, ela não deve estar restrita a bens materiais. Mas naquilo que o Senhor fez, naquilo que o Senhor está fazendo, grandes coisas o Senhor está fazendo, e aquilo que o Senhor vai fazer. É por isso, irmãos, que esses versos 4 e 6, eles ensinam que devemos orar com fé, pedindo o quê? Uma restauração plena. Porque há áreas em nossas vidas, irmãos, que precisam de restauração. Há, irmãos, pessoas que devem estar longe do Senhor. E nós devemos orar: Senhor, restaura a vida daquele que se afastou dos caminhos do Senhor. E com uma analogia aqui do ceifeiro, né, daquele que planta, agricultor, nós temos que agir com fé, fazendo aquilo que é nossa responsabilidade. Porque vejamos, se há alguém na sua família que carece, necessita de conversão, o que devemos fazer? Orar e evangelizar. Você não é só orar pedindo conversão, você tem que pregar o evangelho para essa pessoa. É por isso, irmãos, que o verso 5 e verso 6, ele nos ensina que devemos fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Verso 4, orar ao Senhor, restaura por completo. Verso 5 e 6, agir. Alguém precisa de conversão? Ore e pregue o evangelho. Você não faz só uma coisa. É claro, irmãos, que aqui, falando em semente, nós somos exortados pelo Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele conta uma parábola do semeador? Ele deve semear, irmãos, o evangelho. E muitas vezes nós vamos semear o evangelho com lágrimas. Por quê? Porque o evangelho vai trazer perseguição, irmãos. Trazer perseguição, sofrimento, mas nós vamos semear com alegria. Por quê? Porque a semente vai frutificar. Vai nascer. Eu queria concluir, irmãos, o sermão de hoje, falando que esse salmo aqui, ele fala do Senhor Jesus Cristo, Salmo 126. Porque é só no Senhor Jesus Cristo, irmãos, que pode trazer restauração plena. Só Ele, irmãos. É uma restauração que começa agora
e vai se concluir na plenitude quando ele voltar. Vai ter a sua plenitude quando ele voltar. Porque vejam, irmãos, o Salmo 126, ele celebra o quê? Uma celebração, uma realização parcial. A volta do exílio, irmãos, ela foi uma volta parcial do povo de Israel. Melhor, irmãos, Isaías 61, verso 1 e 2, fala que o Espírito do Senhor está sobre o Messias. E que esse Messias, ele veio para proclamar boas novas aos pobres, libertar os cativos, consolar os aflitos e anunciar o juízo. Salmo 126, Isaías 61, fala de quem? De Jesus. Porque lá em Lucas capítulo 4, versos 16 e 22, Jesus lê exatamente o Isaías 61. Isaías 61 e 2 declara, né? Lá em Lucas 4, 16, verso 22. Hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único que traz libertação do pecado, do cativeiro espiritual, que traz uma restauração plena. Porque veja, o salmista ele começa lá, né? Senhor, restaura a nossa sorte em sua plenitude. E Jesus veio, irmãos, e começou a restauração plena. É algo, irmãos, que começa agora, que já fomos restaurados. Mas aguardamos uma restauração definitiva. Lembra do já e do ainda não? Nós já somos salvos. E aguardamos a salvação por completo quando o Senhor Jesus Cristo voltar. É por isso que nós já somos restaurados e aguardamos uma restauração. Já fomos livres do poder do pecado? Já. Aqueles que o Filho libertar, verdadeiramente serão livres. Mas ainda pecamos. Nós somos livres do poder da morte? Sim. Mas ainda morremos. É por isso, irmãos, que há uma promessa de uma restauração plena quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Mas não é só uma promessa, irmãos, de restauração que começou com a sua primeira vinda. Mas Isaías, irmãos, ele fala também de um juízo. Verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Então veja, Jesus ele disse que esse texto se cumpriu. Mas ele não cumpriu, irmãos, em sua plenitude. Porque ele disse que não veio para julgar, ele veio para salvar. É por isso que há uma promessa futura, que é quando ele voltar. E quando ele voltar, irmãos, não vai ser para salvar, vai ser para julgar, juízo. É por isso, irmãos, que aqueles que estão em Jesus Cristo, que o amam, que creem em seu nome, que se submetem ao seu senhorio, eles já aguardam uma restauração plena. Eles aguardam esse grande dia. Pastor, olha, aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo, que não creem no seu nome, que não se submetem ao seu senhorio, o que aguarda eles? Juízo. E não redenção, não restauração plena. Juízo, irmãos, para aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo, que não se submetem ao seu senhorio. É por isso, irmãos, que todos estão diante dessas duas realidades: restauração plena em Cristo ou juízo de Deus. É por isso, irmãos, que nós somos chamados constantemente pela Escritura a nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. Porque aqueles, irmãos, que creem em Jesus Cristo, eles já desfrutam agora de uma restauração, já desfrutam do consolo e aguardam a restauração de todas as coisas. Mas aqueles, irmãos, que não se arrependeram dos seus pecados,
que não creram em Jesus Cristo, eles não aguardam uma restauração, eles aguardam juízo. Juízo. É por isso que precisamos de Jesus. Porque é Ele que traz uma restauração plena. Somente Ele pode fazer isso. Algo que começa agora e vai ter a culminação do novo céu e da nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor,